Você está sintonizado no Agenda Econômica, que hoje está examinando o mapa estratégico da indústria brasileira, lançado pela Confederação Nacional da Indústria recentemente. Nosso convidado é o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, ex-presidente da CNI. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, o tema do câmbio não pode ficar fora da pauta numa conversa sobre desempenho da indústria brasileira, seus gargalos, né? E, recentemente, num seminário na ABIMAQ, o ex-ministro Delfim Neto voltou à carga, né? E a frase dele, entre aspas, foi exatamente a seguinte: não adianta ter ilusão, não existe nenhuma teoria econômica que sustente a ideia de que o câmbio valorizado gera crescimento. Como é que o senhor abordaria o problema da taxa? Bom, o professor Delfim é um nosso guru. Eu acho que é uma figura com quem eu tive, inclusive, o privilégio de conviver na Câmara dos Deputados durante 2 mandatos, e que era uma espécie de guardião da racionalidade. Quando o debate lá na Câmara se desencaminhava, ele era sempre aquela voz que conseguia repor as coisas. Então, é uma figura extraordinária. Eu acho que ele diz muito bem: imaginar que o câmbio não tem um efeito decisivo na competitividade, tem. E é fácil de fazer uma demonstração. Por exemplo, nos últimos 10 anos, se você pegar a relação câmbio-salário, você só produz para exportação. E seus custos são em reais. Nos últimos 10 anos, os salários em valores reais mais do que dobraram na indústria. Eu estou falando em valores reais, não estou falando em valores nominais. Sim. Ora, se os salários mais do que dobraram em valores reais e é um componente de custo, e o câmbio nominalmente praticamente ficou aí nos últimos 8 anos no mesmo lugar, significa que você ficou com uma imensa desvantagem. Claro. Como o câmbio é nada mais, nada menos do que um preço relativo, ou seja, é a minha moeda em relação às moedas dos países com os quais eu concorro. Se eu tenho mais inflação aqui e o meu câmbio é semifixo, eu estou perdendo a cada dia competitividade. Isso não matemático. Não precisa ter desenvolver nenhum estudo mais sofisticado, é algo elementar. O câmbio define a minha receita. Claro. E os meus custos estão subindo a cada dia. Então, não há como imaginar uma estratégia para dar competitividade à produção da indústria sem ter um câmbio amigável ao setor exportador. Evidentemente que você tem que levar em conta que o câmbio não é algo neutro. Você tem, se você desvaloriza o câmbio, você produz inflação. Se você aprecia o câmbio, mata a indústria. Então, você tem que fazer um movimento aí no câmbio que seja um movimento olhando um tempo mais longo, mas numa estratégia que possa nos devolver a competitividade que nós perdemos, o câmbio é um elemento fundamental. Agora, senador, um outro fator... E só para lembrar, Mário Henrique Simons é que cunhou a frase: a inflação aleja, mas o câmbio mata. Sem dúvida nenhuma. Agora, um outro fator, a gente seguindo aí adiante nessa série de fatores que garantem ou dificultam uma certa competitividade brasileira, enquanto aqui a gente vem falando muito nos últimos tempos sobre desindustrialização, nos Estados Unidos, nos últimos tempos, eles estão falando sobre reindustrialização. Várias empresas que estavam na China estão voltando para os Estados Unidos em decorrência de uma série de fatores. O câmbio é uma delas, é um desses fatores, não é? Sempre os Estados Unidos acusando a China de desvalorização excessiva do yuan, né, que é a moeda chinesa, mas também o aumento dos salários na China tem contribuído. Mas um outro fator importantíssimo é o custo da energia.
né? E nos Estados Unidos eles estão apresentando agora o que eles chamam de uma revolução com gás de xisto. Inclusive estão até tentando já exportar essa ideia numa reunião recente com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, o Patriota, querendo também estimular que no Brasil se use o gás de xisto. Quando, na verdade, o Brasil tem reservas aqui de gás natural que não precisa dessa utilização. E mesmo assim o gás aqui é caro, a energia é cara. Como é que o senhor entende isso? Como é que a gente pode entender um país com tanta disponibilidade de energia, de recursos naturais, ter essa energia cara que a gente tem aqui? Você toca numa questão fundamental. Poucos países têm a nossa matriz energética e têm estruturalmente uma matriz com a nossa qualidade, porque a hidroeletricidade responde por 60%, 70% da nossa matriz. Ou seja, uma matriz limpa e uma matriz, vamos dizer, que se apoia vamos dizer, na hidroeletricidade, que é algo bastante competitivo. E barato. E barato. Mas o que é que acontece? É que no Brasil a energia virou base de tributação. Veja o paradoxo. Os estados, com essa voragem tributária, passaram a tributar de forma violenta os principais insumos da produção. Então, enquanto a gente trabalha numa agenda pró-competitividade, o sistema tributário está trabalhando com outra lógica. Eu lembro quando você tributava energia, telecomunicações e combustível com alíquotas de 17%. Hoje há estados que praticam alíquota de 30%. Eu vou repetir, 30% nessas áreas. Ora, como é que nós podemos ter insumos como esse, que são fundamentais, a preços competitivos, se, paradoxalmente, o sistema tributário no Brasil tributa os principais insumos e tributa pesadamente os principais insumos? Por outro lado, e deve-se louvar a presidente Dilma, que na essência está certa, o governo pode ter errado na forma, por outro lado, não renovávamos as concessões, ativos inteiramente amortizados já, e você pagando 2, 3 vezes a mesma usina. Exato. O custo de capital dela, você pagou, o consumidor pagou 3 vezes, porque esses ativos estavam amortizados já ao longo do tempo e na sua conta continuaram a cobrar o custo de capital, como se essas usinas fossem novas. Bom, com isso, o Brasil tem custos de energia. Hoje o Brasil tem uma imensa desvantagem nessa área. Começamos a atacar o problema, houve esse ajuste, mas vamos agora para o gás, que além de ser um energético, é um insumo mesmo da indústria. Hoje o preço do gás no Brasil, para você ter uma ideia, em dólar, é algo equivalente a 17,4 reais por milhão de BTUs, que é uma medida do gás. Nos Estados Unidos, esse custo equivalente é de 4,45, sem ter ainda nessa matriz totalmente o gás de xisto, ou seja, esses 4,45 ainda estão afetados pelo preço do gás normal. Veja a diferença que temos num elemento que é o preço do gás. Portanto, se o Brasil não rever urgentemente essa estrutura que tributa fortemente o insumo, que adota práticas monopolistas, e veja que no caso do gás, por exemplo, a Petrobras opera sozinha praticamente essa estrutura, com todo o monopólio virtual dos dutos, do transporte do gás, etc. Se não houver um choque aí de competição, nós não teremos custos mais baixos. E até mesmo em relação ao xisto, o Brasil tem que investir sim, porque foi a tecnologia que proporcionou ao americano, né, um esforço tecnológico importante que proporcionou, ao final, o aproveitamento do gás do xisto. Agora, a colocação que eu faço é a seguinte, senador. As reservas, por exemplo, no Maranhão foram descobertas reservas que parece que dão, inicialmente, né, dão mais do que a metade
das reservas da Bolívia, que são as maiores do mundo. Ou seja, e esse gás já está disponível, você não tem que quebrar rocha, não tem que ameaçar o meio ambiente, está ali, é só tirar e usar. Não é só tirar. Né? Em relação ao xisto, né? Em relação ao xisto. Não é tão simples. Nós precisamos ainda fazer um investimento para você fazer o aproveitamento econômico, tem ainda um caminho. Mas o fato é o seguinte, o Brasil tem também essa alternativa. E agora o que precisamos é ter um custo de energia competitivo, porque é uma desvantagem que o Brasil tem hoje, uma desvantagem flagrante, é essa do custo de energia. Senador, nós tínhamos anunciado no final do bloco passado aquela questão do tripé do mal, né? Um é o câmbio, voltando à questão. A diferença entre os países é muito grande, porque Floriano até citou a China, mas os Estados Unidos levam uma vantagem indescritível, porque ele emite moedas sem lastro. Nenhum outro país faz a mesma coisa. E nós temos aqui uma situação diferenciada, que é parte do tripé. A carga tributária, que o senhor mencionou o tempo todo, e a taxa de juros, que estaria ao alcance da administração do Banco Central, mas continua alta, apesar do esforço do governo, que já reduziu bastante, o senhor mencionou. Agora, a indústria está perdendo espaço, porque isso se mantém, os empresários estão reclamando e não tem havido uma mudança de rota. É verdade, nós fizemos um certo reajuste vamos dizer, na política macroeconômica, mas isso tem que ser feito com cuidado. Veja, por exemplo, que nós temos a política fiscal, ela ficou mais frouxa, mais expansionista. Então, ela não ajuda a política monetária, porque de um lado você quer conter a inflação, mas do outro o governo continua gastando muito e expandindo o gasto. Então, o grande problema da política macroeconômica é a coordenação das políticas. Ou seja, a grande demanda é de coordenação. Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a política cambial, a política monetária e a política fiscal. Se elas não tiverem entre si uma coordenação bem feita, há algo que não funciona bem nesse ambiente. Agora, taxa de juros. Evoluímos muito, temos hoje taxa de juro real aí de 3,5% em relação à taxa básica. Mas qual é o nosso problema? É que nós temos ainda uma inflação alta para os padrões internacionais. O Brasil, se você tomar 40 países do mundo, nós estamos na rabeira em matéria de inflação. Ou seja, temos inflação muito alta ainda. Ora, inflação alta significa taxa nominal de juro mais alta. Taxa nominal de juro mais alta é uma desvantagem em si mesmo. Então, por que nós ainda temos uma inflação tão alta? Não há país aqui, tirando Venezuela e a Argentina, que vivem desarranjos econômicos graves, todos os demais países têm inflação mais baixa. Por quê? Porque o Brasil ainda não desmontou inteiramente os mecanismos de indexação que ainda realimentam a inflação no Brasil. E há também no Brasil, em relação a alguns preços importantes, um problema na oferta, ou seja, oligopólios que tornam muito rígido o sistema de preço e que ainda se valem, inclusive, de proteções tarifárias para se proteger em relação ao mercado. Então, em geral, são setores cartelizados. Setores cartelizados, como eu falei, oligopólios. Então, e alguém já disse que os monopólios privados são muito piores do que os públicos. Então, eu sou insuspeito, acho que os monopólios e oligopólios e os cartéis, eles desservem a uma economia de mercado, uma economia fundada na livre concorrência, na competição, etc. Senador, voltando a um aspecto que o senhor abordou, se eu não me engano, no primeiro bloco, que é fundamental, talvez, para o Brasil se ajudar a si mesmo a sair dessas encruzilhadas e dessas dificuldades, o senhor passou por uma série delas. É a questão da inovação, não é? Entrando um pouco mais profundamente nesse assunto, marcas e patentes, né? Por mais que tenha havido esforços nos últimos anos, continua sendo um gargalo ainda importante aqui no Brasil.
O número de patentes registradas aqui ainda é muito baixo. Muitos cientistas, inclusive, e inventores, preferem registrar patentes nos Estados Unidos, não só pelos custos e pela tramitação burocrática, que é muito mais fácil, mas também até pelo reconhecimento internacional, né? As marcas nacionais, por outro lado, também, a gente às vezes fica com a impressão até que estão diminuindo ao invés de aumentarem. As grandes marcas nacionais, tem havido um processo de desnacionalização forte, né? E marcas bem conhecidas, com muita tradição aqui no Brasil. Como é que o Brasil pode sair de mais essa dificuldade aí? Nós temos a questão da educação, que é condição para criar um ambiente, vamos dizer, que propicia a inovação, mas nós temos ainda alguma dificuldade no próprio ambiente, vamos dizer, empresarial e nas políticas de fomento. Nós evoluímos nos últimos anos, temos que fazer esse registro. A lei do bem, a lei de inovação foi um marco importante. A figura da subvenção econômica, ou seja, de você colocar dinheiro no projeto sem ser reembolsável para estimular a pequena empresa que está querendo investir na inovação. Mas ainda precisamos evoluir muito. E o principal desafio é maior protagonismo empresarial nessa agenda. Quem tem que entrar nessa agenda fortemente é o setor empresarial, porque o locus, o lugar da inovação é a empresa, é o ambiente da produção. O grande equívoco é supor que o ambiente da inovação é a academia só. Mas não tem que haver uma aproximação? Tem que haver. Nós precisamos aproximar a academia da economia. Mas não é por falta de não saber o endereço, né? Mas nós sabemos o que está faltando é uma cultura, vamos dizer, mais permeável. Todas as vezes que a empresa estabelece uma relação de cooperação com a universidade, as respostas são boas. Mas é preciso criar mecanismos e criar uma cultura que propicie esse enlace e que esse enlace seja um enlace produtivo realmente. Então o Brasil precisa olhar mais a questão da inovação para transformá-la em algo que a sociedade possa apropriar como que não seja apenas algo que busque o brilho acadêmico ou o reconhecimento das revistas internacionais, mas que a gente faça inovação para que isso se transforme num produto melhor, numa solução que reverta em benefício do consumidor brasileiro. E geração de emprego e renda, né? De melhor qualidade, inclusive. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Agenda Econômica por hoje. Nós gostaríamos de agradecer especialmente a vocês aí em casa que nos acompanharam, dizer que suas sugestões e críticas são muito bem-vindas aqui para o Agenda Econômica. Quem quiser baixar esse programa e também ter os caminhos para enviar as sugestões e as críticas também, por que não? Olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Queremos agradecer muito especialmente ao senador Armando Monteiro, do PTB do Estado de Pernambuco, pelos esclarecimentos que nos trouxe e esperando que um mapa estratégico que vamos estar acompanhando seja objeto aqui de outros programas, porque o tema é muito vasto, muito complexo. Muito obrigado, senador. Agradeço muito pela oportunidade. Agradeço também a participação do meu colega, o jornalista Floriano Filho. Muito obrigado. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.